Olá pessoal, eu estou aqui na minha casa. Eu quero contar uma coisa para vocês, que eu acordei essa manhã, eu tive uma intuição de pegar o baralho de cartas para verificar uma coisa, uma intuição que eu não me recordo mais, mas acontece que tem uma mensagem. Por exemplo, eu peguei as cartas e coloquei, vou acender a luz aqui, coloquei aqui na mesa, em modo aleatório e praticamente a um certo ponto eu disse assim, mas pensei, comecei a seguir a disposição da minha intuição, a disposição das cartas, e elas ficaram desse jeito que está aí. Eu segui uma certa lógica, mas agora não estou aqui a explicar a lógica. Então é o seguinte, o fato é que a moça que eu conheço hoje, eu liguei para ela e disse assim: você é a mulher de flores, a mulher de flores, porque são três pétalas. Se diz assim, o trevo, né? Trevo, mas quer dizer, aqui na Itália se diz fiore, não fiore. Um fiore a tre pétale, né? A tre pétalas. Então, praticamente, ela é a mulher de flores, porque ela é, para mim, uma mulher muito importante, mas não era mulher de coração, porque ela já é depois da menopausa, né? Eu não vou ter um filho com ela. Não é a mulher de pique, não é essa mulher com essa semente, porque essa semente, como eu vi hoje, é um coração ao contrário. Veja, o coração com a ponta para cima, né? É um coração, sempre um coração, mesma dimensão desse aqui, mais preto o coração. Então, por exemplo, aqui na Itália, quando uma mulher deixa um homem assim, deixa uma relação, ela diz: eu dei o dois de pique, né? Eu dei o dois de pique. Então, esse dois aqui, dois de pique, por que o dois de pique? Tá aqui, por quê? Porque é o coração ao contrário, claramente. Então, praticamente é o seguinte: então, eu disse sempre para ela: você é a mulher de flores, que seria o trevo com três, porque esses três aqui é importante. Depois, para mim, significa que ela é, para mim, a três. O que significa o três? O três significa comunicação. Por exemplo, quando eu vim no mundo, eu vim através do número 3, porque quando eu nasci, é como se eu tivesse dito 3, porque antes de eu nascer tinha só 2, né? Então, praticamente, o 3 é uma comunicação, né? Então, praticamente, essa mulher, ela para mim é importante como comunicação também sexual, afetiva e todo tipo de comunicação, mas não é a mulher de coração, porque a mulher de coração é aquela para ter o filho, para ter a família, etc. Não é a mulher desse aqui, dessa semente aqui, pique, que diz aqui na Itália pique, porque ela não está contrária, os sentimentos são iguais. Então, praticamente, é a mulher de trevo, né, de flores. Então, praticamente, do lado dessa mulher, está aqui o número 10, 10 de coração. Então, por exemplo, ela perguntou para mim: ah, então você é o rei, você é o rei. Não, eu disse: não sou o rei, eu sou o, 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 o Fante, né? O Fante, que seria aqui o Jack, aqui se diz aqui na Itália, o Jack, porque, por exemplo, o Jack, porque eu ainda não sou rei, vou ser rei depois que saber o inglês, porque agora eu estou pretendendo, em janeiro de 2024, ir para Malta, né? Me transferir em Malta, Malta não, eu mudei para Dublin, né? Dublin na Irlanda, para aprender o inglês. Então, praticamente, daí eu vou ser, depois que eu aprender o inglês, eu vou ser o rei de coração. Mas depois eu vi melhor, eu não sou nem o Jack, nem o rei de coração, eu sou 10. Por quê? Porque essa carta 10 ficou aqui, ficou colocada nessa posição de modo aleatório, assim, como eu fui colocando as cartas. Então, eu sou entre o 10 e o Jack. Quando que eu sarou o Jack? Eu sarou o Jack é o momento que eu estarei em sintonia, o 10 estará em sintonia com o aço de flores, né? De flores de fiore, que se diz aqui na Itália, que é aquele com três pontos. Então, o aço de flores, que tem três, então, isso aqui significa o significado, por exemplo, também esse significado que eu estou explicando para vocês,
É o 3, é o aço de Fiore, porque questo 3 aqui, que significa, esse aço significa o significado que tem tudo, que tem todas as coisas, atrás de todas as coisas, né? O significado espiritual que tem atrás de todas as coisas. Então, praticamente, você veja que o aço de flores, ele está do lado do rei de pique, que aqui na Itália é esse coração ao contrário. Porque esse foi o meu problema na minha vida. Porque eu tenho uma doença mental, eu fui internado quase 30 vezes na psiquiatria. Então, praticamente, agora eu tô melhorando, tá certo, mas depois de 40 anos também, depois de 40 anos que começou o problema. Claro que o problema mental começou um pouco depois, começou o problema em si começou 40 anos atrás. Então, praticamente, em 2017 eu comecei a melhorar, né? Então, praticamente, o que vai acontecer? Que o rei de pique, o meu problema foi o rei de pique e o aço de flores, porque eu já, eu começava a ser, esse aqui estava comigo, eu estava prendendo posse do aço de flores. Claro que eu tinha que fazer todo o baralho, mas eu já estava com o aço, estava com esse. Então, esse aço de flores que foi o meu problema. O meu problema de ficar doente mental foi porque eu perdi esse aço de flores. Então agora eu estou conquistando devagarzinho. Então praticamente o 10 de flor de coração, o que é? Eu tenho 10 de coração, tanto é vero que eu tenho uma mulher de flores, né? Então praticamente o 10 de coração. Então praticamente quando o seu 10 de coração que encontrou a mulher de flores está em sintonia com o aço, né? Com o as, ele vira devagarzinho o jack de coração, o jack de coração. E depois ele vai devagarzinho, esse jack de coração, se eu ficar assim nessa realidade, nesses três aqui, nessa situação, 10 de coração, as de, nesses quatro, né? Nesses quatro. Mulher de flores, 10 de coração, aço de flores e jack de coração, então eu vou ficando assim, cada vez mais jack, até que depois eu posso até virar o rei, porque depois aprendendo inglês, etc., continuando a minha vida, a minha história, etc. Então, praticamente, esse rei desse semente aqui, que eu não sei como é que se diz pique, talvez aqui, eu acho que é pique se diz, né? Porque aqui se diz rei de... aqui se diz pique, aqui na Itália se diz pique, eu não sei como é que no Brasil se diz. Então, praticamente, então ele vai ficando cada vez menos importante. Mais importante é o aço de coração, o jack de cor, e depois esse jack tu pode transformar um rei, esse aqui fica não valendo nada, né? Não valendo nada. Então pode ser que ele está aqui junto com o aço de flores, porque ele está influenciando, né? Está influenciando, ele está em uma guerra com o aço de flores. Então, praticamente, o que acontece é o seguinte, que eu fiz uma outra raciocínio e verifiquei que tem seis de uma parte tem seis de dinheiro, né? De denaro, que diz aqui em Itália, denari. E de outra parte tem dois de pique e um 4 de pique. O que quer dizer isso? Quer dizer que o 6 de denaro quer dizer que no céu, porque, por exemplo, você veja, 6 mais 2, 8, mais 2, 10, mais 4, 14, 4 mais 1, 5. Então, 5 é uma estrela 5 pontas, uma estrela 5 pontas. Então, praticamente, esse raciocínio que eu fiz, eu não posso explicar todo o meu raciocínio, mas o fato é que esse 6 é como se tivesse uma pessoa no céu, tá? Tivesse usado a carta 6 de dinheiro. E o que é o 6? O 6 é a imperfeição, porque o 7 seria a perfeição e o 8 seria um exagero, uma exageração. Então, praticamente, o que acontece?
O 6 da imperfeição, se como é dinheiro, quer dizer que lá no céu eles jogaram a carta do dinheiro, que 6 do dinheiro, 6 imperfeição do dinheiro, alguma coisa imperfeição. Na minha família, realmente, porque você veja, esse baralho, por exemplo, as cartas pretas simbolizam uma pessoa que quando vai no sol fica mais escurinha, né? E as cartas vermelhas simbolizam uma pessoa que quando vai no sol fica mais vermelhinha, né? Então, praticamente, essas pessoas aqui, que são as pessoas do dinheiro, são as pessoas mais claras. Claramente você pode ver na cultura, etc., no mundo, que as pessoas mais claras, porque esse aqui é um jogo ocidental, não é um jogo, digamos assim, árabe ou negro, etc. Não, foi criado no Ocidente. Pode ver que aqui o valete tem a cara branca, a mulher tem a cara branca. Então, praticamente, o fato é o seguinte: o dinheiro está com eles, né? Tá com o Jack, tudo. Então, praticamente, esse aqui são pessoas brancas, esse aqui são pessoas mais marrom, mais escurinhas. Então, praticamente é o seguinte: ele lá no céu ele jogou a carta 6. Então, praticamente, o que acontece? Se ele jogou a carta 6 aqui na Terra, alguém aplicou mal o dinheiro. Então teve uma separação, né? E aqui na minha família, então o que aconteceu? Isso aqui é o que aconteceu na minha família, é uma explicação. Então, praticamente, o 6 foi uma pessoa que usou dinheiro de maneira errada, de maneira não correta. E o que aconteceu? Separou as pessoas. Então ficou 2 de pique. O 2 de pique aqui na Itália, quando se diz, quando uma mulher deixa o homem, abandona o homem. Então é 2 de pique. Então, 2 de pique, porque a minha mãe e minha irmã, que eu tive um problema com elas, que depois vocês vão entender nos outros vídeos, mas eu tive um problema com elas, que ficaram 2 bruxas na minha vida. E depois o 4 de pique, que é o meu irmão mais velho. No sentido, pode ser o meu irmão mais velho, pode ser também a somatória, que são 2, 4, 8, porque 8 é um exagero, que seria a doença mental, né? A doença mental. Então, o usar mal o dinheiro causou uma separação, que causou o 8, a doença mental. Depois, esses 2 de pique são das minhas irmãs, minhas 2 mulheres, as 2 mulheres da casa, que criou uma situação que acabou criando a situação que me levou à loucura, todos os problemas meus, etc. Então, esse jogo tem que mudar. Então, lá no céu, eles têm que jogar uma outra carta. E para mudar, eu vou ter que investir na minha vida, o tempo vai passar, e talvez daqui a alguns anos eu vou mostrar para alguém esse vídeo e vai ter um outro significado, e eu talvez esteja lá na Irlanda e mostrarou isso daí para as pessoas, né? Tem que fazer também em italiano esse filme. Tá, muito obrigado.